Isso aí, pessoal. Então, a gente está começando agora nosso 16º encontro, TCC1. A gente, hoje, vai tratar um pouco sobre os aspectos gerais da apresentação oral que vocês vão ter que fazer, certo? A gente vai tirar algumas dúvidas, mas, principalmente, a gente vai dar algumas sugestões para vocês, né? Eu também realço que hoje, até às 11h59, vocês têm que enviar para a aba da 16ª semana o trabalhinho. Quarta correção vai ser feita nessa semana, certo? O professor, então, vai corrigir 3 pontos. A gente vai corrigir o resumo, a gente vai corrigir o cronograma e a gente vai corrigir as referências bibliográficas no final do trabalho. Então, é importante que você não esqueça de enviar o seu trabalho hoje até às 11h59. Bem? Beleza. Antes da gente começar nosso trabalho, eu não sei se alguém tem alguma dúvida, pessoal, para fazer algum comentário antes da gente começar. Professor. Oi, diga, Luiz. Boa noite a todos. Você deixou, aquele dia você colocou 3 slides que não estavam nas cópias, né? Você Isso. ficou de deixar para nós, porque ali tem revista, ali tem livros, né? Se você pudesse deixar, ficaremos agradecidos. Eu já coloquei. Ah, já? Eu coloquei na mesma noite, inclusive. Ah, desculpa, então foi eu que falei aqui. Tranquilo, Obrigado. sem problemas. Beleza. Deixa eu ver se tem mais um. Professor, boa noite. Minha dúvida é a seguinte: eu não consegui aumentar a introdução conforme sua orientação. Vou aumentá-la para entrega e gravação do vídeo. Tem algum problema a versão do dia 31 ser diferente de todas as versões que já entreguei? Não, você sempre, até dia 31, que é o dia da entrega final, você é dona do seu trabalho. Você não precisa nem mesmo acatar as sugestões que o professor dá, né? Então, você pode modificar como você acha que vai ficar melhor, né? Só sempre reflita bem se vale a pena, se não vale a pena, né? Mas você é dona do seu trabalho, não se preocupe em relação a isso, ok? Outra coisa que o professor também, nessa semana em particular, a gente está bastante atribulado, então o professor nessa semana vai especificamente corrigir só os 3 tópicos. Eu sempre falava para vocês aqui que eu ia sempre corrigir tudo, né? Dessa vez mesmo eu só vou corrigir os 3 tópicos, né? Porque tem outras pendências para resolver nessa semana. Então a gente vai focar mais objetivamente, né? Mas eu vou continuar dando feedback normal lá no textinho para vocês, né? Eu faço só um parênteses, pessoal, que a gente já comentou, talvez a gente não tenha comentado no dia que tivesse muito aluno, né? Alguns alunos estão perguntando para o professor, nossa, professor, você fala, mas eu não estou conseguindo ver todos os teus comentários lá no feedback. Você tem que clicar no sinalzinho de mais, pessoal. A gente comentou já isso em sala de aula, mas talvez você não tenha assistido essa aula, estou falando para todo mundo, né? Você clica naquele sinalzinho de mais, no feedback do trabalho, e você abre uma aba com todo o texto. Então, às vezes, a gente tem um tópico que o senhor mandou você fazer, né? Você pensa que é só isso. Aí você clica na aba, tem umas 10 coisas ali, tá? Então, é importante você ver isso, né? Para você ver se tá ficando alguma coisa de fora, tá? Bom, no mais, pessoal, então o professor vai começar a aula, né? E, opa, tem mais dúvidas aqui. Manuel, como é? Iremos somente falar o que está escrito nos slides ou temos que aparecer? É o que a gente comentou, Emanuel. É importante que vocês apareçam, né? Só que quando você coloca para você apresentar os slides, ele vai aparecer predominantemente os teus slides e só a fotinho, né, do professor. Se você, por exemplo, coloca para gravar sem modo de apresentação, eu acho que nem mesmo a tua cara aparece. Por exemplo, eu não sei se minha cara aparece para vocês quando eu estou mostrando os meus slides, né? Se aparece ou não, aí o professor não tá ligado nisso, né? Mas, como a gente comentou, foi bastante cobrado isso no passado. O aluno vai ter que fazer um vídeo, né? E ele não precisa aparecer 100%, mas tem que ter a câmera ligada, né? Então é importante, eu particularmente eu acho assim, é sempre importante trilhar o caminho mais limpo, né? Então, para evitar algum tipo de crítica tal, apareça, né? Enfim, nem que seja discretamente ali, apareça. Eu julgo isso melhor, né? Porque daí vai ficar aquela coisa assim, aquela aposta, né? Não tem nada claro. O que a gente definiu no passado é que o aluno tem que aparecer. Eu acho melhor seguir essa normativa, né? Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, beleza. Se surgirem dúvidas, então a gente vai tratando à medida que elas aparecem, né? O professor vai aqui colocar a apresentação dos nossos slides.
E hoje a gente vai comentar um pouquinho, então, sobre essa situação, né? De o que a gente faz na apresentação oral, como que a gente faz, né? Antes da gente começar a nossa aula, faço um último lembrete para a gente, né? Vamos ver algumas datas importantíssimas para a gente. Primeira data é o seguinte, no dia 17/5, a gente vai ter hoje, né, até as 23h59, o envio do trabalho com resumo e cronograma. Resumo, cronograma e referências, o professor esqueceu aqui, né? Podemos até escrever, ó, aqui, referências. Referência, né? Isso é importantíssimo para a gente ter aí um feedback bom, certo? Qual que é a próxima data importante? Dia 31/5. Isso vai ser daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas, você vai ter que entregar tanto o seu trabalho final, escrito, versão finalizada, quanto o trabalho, o link da apresentação oral. Então, você vai, nessas 2 semanas agora, você vai arrumar qualquer tendência, qualquer coisa que você acha que mereça ser no seu trabalho escrito, mas mais importante que isso, você vai gravar a sua apresentação oral, você vai enviar o vídeo para o YouTube e você vai encaminhar para o professor o link da apresentação que já está inserida no YouTube. O professor ou os professores vão assistir direto do YouTube a sua apresentação. Tá? O vídeo, ele poderá ser gravado com o Zoom, com o Google Meet e deverá ser enviado ao YouTube. Eu recomendo, que eu vou usar de modelo como hoje, o Google Meet. O Google Meet, ele é de todos os softwares, é o mais fácil de você fazer isso. O Google, ele é uma plataforma multifuncional, né, e ele manda direto para o Gmail, o vídeo comunificador, acaba, ao decorrer a longo prazo, ele acaba sendo um pouco mais fácil. Mas algumas pessoas que começaram a trabalhar com o Zoom ano passado preferem o Zoom, né? Então é muito pessoal isso. O professor recomenda usar o Google Meet, pelo tempo de estrada que a gente tem usando aqui o Google Meet, né? Mas você pode usar qualquer tipo de programinha que você conheça, desde que você anexe o vídeo no YouTube. Tá bom? Beleza. Quando vocês mandarem esse link do trabalho final para a gente, vocês vão esperar até dia 28/6, pelo menos até dia 28/6, para a gente ter o feedback final, a sua nota final, as considerações gerais, ok? Isso é importante para que você possa ir sugestões, né, daquilo que você pode melhorar ou fazer, né, para o próximo semestre, tá bom? Isso eram os recados principais que a gente tinha. Então, de você perceber de fato, essas 2 semanas agora a gente vai ter bem atribulada, né? Vai ter que dar prioridade para o nosso TCC, tá? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a apresentação oral. Vocês vão ter que fazer a apresentação de um trabalho aí que varia um pouco, né? Então a gente tem ali um período médio para apresentar. Aqui o professor está colocando 15 minutos, mas na verdade o tempo médio é de 12 minutos, né? Então 15 minutos seria explodindo o relógio. Não recomendo que vocês levem tudo isso. Melhor média de 12 minutos mesmo. Né? Não tem como a gente, em 12 minutos, cravar o tempo, né? Você tem que ter o seu desenvolvimento. Sugiro que você faça 12 minutos, já extrapolando um pouquinho, tá? Mas quando, como eu acabei de falar, né? Não existe uma regra de como você faz uma apresentação. Você pode, em qualquer parte ali do curso, da faculdade, outras faculdades, você vai ver cada professor, cada aluno, apresentando o seu trabalho de uma forma diferente. Não existe o certo ou o errado, né? Desde que bem feito, você pode ter 1000 formas diferentes de fazer uma apresentação. Você tem que pensar que a apresentação oral não é só uma sequência de slides. Ela dialoga muito com o perfil do aluno. Né? Então, tem aluno, por exemplo, que é mais extrovertido, gosta de inserir conteúdo que não necessariamente está no slide. Tem alunos que são um pouquinho mais disciplinados, gostam de se ater exatamente ao que está no slide. Outros que são mais tímidos, enfim. A gente tem uma gama, uma diversidade muito grande de personalidades, né? E os slides, eles têm que conversar um pouco com essa narrativa. Tá? O que o professor vai fazer hoje são sugestões daquilo que você pode fazer, o que normalmente os alunos estão fazendo. De forma alguma, deve ser uma regra para você cravada. Né? Bom, aqui a gente coloca algo importante, né? Na nossa introdução, na nossa apresentação oral, você tem que ter ali um conjunto geral daquilo que você comentou nessa tua versão inicial, né? Então, você tem um pouquinho da introdução, dos objetivos,
da metodologia. Você tem que ter um slide, um espaço para desenvolver cada tema. Tá? Outra coisa importante também é o seguinte, o papel aceita tudo. Então, você tem que pensar que no seu texto, você pode, por exemplo, fazer um texto, uma introdução grande, né? Você pode ali colocar muitos parágrafos, mas você tem que lembrar que quando você está apresentando um trabalho, você não pode ter apenas o texto bruto, né? Você tem que pensar o seguinte, um trabalho, ele é uma amálgama de ideias e de visual também, né? A pessoa que está vendo a apresentação oral, ela quer ver, ela não quer apenas escutar, né? Se fosse para a gente apenas escutar uma pessoa lendo o slide, a gente nem precisaria ter apresentação oral. Você concorda comigo? Poderia simplesmente receber um trabalho escrito e fim de papo, né? Então, essa ideia que a gente tem aqui no começo da aula, você usar imagens, você usar frases limpas, é muito importante. Tá? A gente vai falar melhor isso lá para frente. A gente tem que evitar o máximo possível a poluição visual. Então, você pegar um parágrafo inteiro e jogar no slide, por exemplo, né? Você tem que evitar, por exemplo, você só dar o Ctrl+C, Ctrl+V do seu trabalho. Tem que tentar trabalhar um pouco de forma a deixar ele mais limpo, bem clean, o slide. Que a gente vai comentar um pouco hoje. Né? Vamos lá. Você tem, então, esses 12 minutos, que você vai ter que, então, enfatizar, né? As coisas que você tem de mais importante. Você pensa que 12 minutos é algo demorado, mas não é. 12 minutos, 12, 13 minutos para alguém que está apresentando um trabalho aí, que já tem 5, 6, 7 páginas, às vezes é pouco. Né? Por isso que você tem que pensar, o que existe de mais relevante no meu trabalho? Né? Veja essas perguntas que a gente tem aqui. Ó. Essas perguntas são perguntas muito elegantes para você responder na sua apresentação oral. Né? Por que escolhi esse tema? O que existe de mais relevante na área? São perguntinhas que é legal você responder ao longo dos slides. Né? Bom, aqui a gente começa, então, a falar um pouquinho, né, de cada slide. Você vai começar naturalmente o seu TCC pela introdução. Vocês devem ter percebido que o professor, na semana passada, anexou um modelinho de slide que vocês podem utilizar. Né? Ele está lá no material de estudo, lá na parte de material. Né? A gente colocou um modelinho de slide que poderia ser utilizado. Né? Você pode se basear naquele modelinho. Precisa obrigatoriamente usar aquele modelo. Eu digo para vocês. O ano passado a gente padronizou, foi obrigatório usar aquele modelo, né? Dessa vez não. Dessa vez pode ficar a seu critério. O que eu digo para você é, tente não personalizar muito a ponto de você ter um slide assim que afete a concentração, né? Cores berrantes. Tente fazer um tom mais neutro. Tá? Tente fazer algo um pouco mais sóbrio, tá? Mas, de novo, você fica livre para fazer o que você quiser. Né? Vamos lá. Introdução é o início do nosso trabalho. Tá? A introdução é o momento que você vai ter para explicar para o leitor do que se trata o seu tema, por que você escolheu esse tema, qual que é a complexidade por trás dele. Né? Se você parar para pensar, são 12 minutos de apresentação. Vamos supor o tempo médio, vamos supor que você crave certinho o tempo que é para ser usado. Nem mais, nem menos. Né? Bom, se você tem a parte mais importante sendo a introdução, a gente sugere aqui que você utilize 3 slides para ela. Né? Eu sugiro para vocês que vocês poderiam utilizar aí de 30% a 40% do teu tempo na introdução. Né? Então, se a gente está falando aí de um tempo médio de 12 minutos para você fazer a sua apresentação, você poderia gastar aí uns 4 minutos aproximadamente na introdução. Porque, como você percebeu, a introdução é o maior texto do seu trabalho, né? Normal que você invista mais tempo falando sobre ele. O professor não quer que você copie e cole todos os parágrafos da sua introdução. Não faria sentido, seria cansativo isso. Não seria nada didático. Então, você tem que dar uma selecionada naquilo que você pretende transmitir. Como a gente coloca aqui, né? Ó, introdução ao ato de abrir. Então, é legal você colocar ideias para como um início de um filme. Como o início, por exemplo, de uma música. Você tem todo o preparo para inserir a pessoa ali naquela experiência, né? Então, comece com ideias gerais, aí você vai especificando, você vai aprofundando. Novamente, aqui eu trago essa ideia. Importante é você mesclar imagens com tópicos. Primeiro, não apresentar um texto bruto, certo? Procure enxugar, escrever apenas
frases isoladas. Procure colocar imagens de tempos em tempos. Você não é obrigado a colocar imagem do seu trabalho. Mas se você acha que uma imagem pode te beneficiar, imagem da internet, por exemplo, é interessante. Tá? É isso que a gente fez aqui, ó. Aqui é um exemplo do que foi feito, né? Esse trabalho aqui é um trabalho que está falando sobre um parasita, sobre o giardia, né? Bom, esse primeiro slide aqui, você percebe que a gente tem informações no formato de tópicos. Então, não tem um parágrafo lá de 10 linhas falando da giardia. Não. Em tópicos, a pessoa esclareceu as características gerais. A pessoa que apresentou esse trabalho, ela não está lendo apenas. Ela está conversando, né? E ela, muitas vezes, traz informações adicionais àquela que tem no tópico. Né? Quando você vai fazer um trabalho, você percebe que as regras lá do trabalho escrito, elas valem o mesmo para o trabalho oral. Você percebe aqui que quando eu tenho informações que eu retirei de um local, eu utilizo aqui, ó, citações. Informação do SVAR, colaboradores de 2014, informação do Morgan, de colaboradores de 2018, e até mesmo, percebam, a figura. Olha só, eu retirei essa figura aqui de um artigo. Portanto, deve aparecer o nome do autor e o ano, certo? Toda imagem que você utiliza, você deve colocar o autor. Se foi uma imagem retirada da internet, você deve colocar a URL daquela imagem. Vamos supor que você está falando de uma doença. Você gostou de uma imagem de um site. Né? Você pode colocar aquela imagem. Porém, interessante não, é necessário você colocar a URL ao qual pertence aquele slide. Né? Quando a gente vai falar de imagem, já podemos até avançar agora, né? Imagem é algo difícil, pessoal. Veja bem, sempre que você vai colocar uma imagem, primeiro, dê prioridade por imagens que têm uma alta resolução. Ok? Como essa foto aqui que a gente está vendo. Essa foto aqui é um desenho, na verdade, e que tem alta resolução. Ela não está distorcido, não está fragmentado, pixelado. Então, muitas vezes a gente se empolga, a gente gosta de uma imagem, e quando a gente coloca no slide, ela não fica com a qualidade que a gente imaginou. Às vezes ela fica, né, distorcida. Então, procurem pesquisar, colocar apenas imagens em HD, ok? HD é High Definition, alta definição. Então, se você, por exemplo, está pesquisando no Google diretamente uma imagem, então, sei lá, estou procurando imagem de um pulmão, um par de pulmões aí, né? Então, você digita lá pulmão, lá no Google, você quer pegar uma foto de um pulmão, né? Você digita pulmão HD, pulmão alta definição. Aí você já vai conseguir mais fotos que sejam bonitas. Pegue uma foto pixelada, porque isso vai diminuindo um pouco a experiência, né, do ouvinte. Então, você quer fazer algo de qualidade, certo? Bom, aqui então na introdução você percebe aqui que foi colocado algumas informações em forma de tópico, né, enxugado. A pessoa que apresentou isso aqui não ficou lendo, giardia é um protozoário flagelado. É um anaeróbio bicaerófilo. Evolução por redução complexidade. Patógeno, não. Ela desenvolveu um pouco, né? Você não é obrigado a dar um show. Cada um tem uma forma de apresentar, cada um tem uma metodologia, né? É importante só você passar a segurança de que você está sabendo aqui. E eu garanto para vocês, ninguém sabe mais do seu tema do que você. O professor de TCC está olhando ali, corrigindo o trabalho de vocês, vocês estão com muita prioridade. E eu percebo que vocês sabem. Né? E eu estou aprendendo muito nesse processo também. Por quê? Na prática, vocês sabem mais do que o professor sobre aquele determinado assunto. É óbvio, né? Bom, aqui, ó, tem um segundo slide aqui da introdução. Né? Tá escrito referencial teórico, mas é introdução ainda. Né? Então, perceba, a gente continua mostrando aqui informações em formato de tópico, citações. Você percebe aqui que a pessoa, o apresentador, colocou aqui até 2 gráficos para explicar algo no momento. Então, a pessoa colocou ali a figura e explicou, de acordo com a figura A, a gente está vendo uma relação entre o pH e a patogeneidade. Figura B, a gente pode observar ali a concentração que o protozoário é capaz de causar nas vias aéreas da pessoa. Então, perceba que quando você coloca um dado, você precisa explicar. Não adianta eu colocar uma tabela ali e passar batido por aí. Né? É legal, é sofisticado quando o aluno coloca uma informação e ele explica aquela informação. Né? Perceba que os 2 gráficos foram retirados de um artigo,
portanto, eu coloco aqui a minha informação. Bom, o professor falou que a tua introdução tem que ter de 2 ou 3 slides, você pode colocar mais, não existe um limite de slides. Se você prefere colocar 5 slides, 6 slides, pode ser. Você só tem que lembrar que, muitas vezes, você tem que não se perder nesse tempo médio de 12 minutos, certo? Então, procure não colocar slides a ponto de te prejudicar nessa performance que você tem para apresentar. Tá? E não se preocupem, né? O que a gente quer ver é um trabalho sendo apresentado bem feito. É o que o professor acabou de falar, ninguém aqui quer caçar um show. A pessoa às vezes fica nervosa porque acha que o professor está esperando um show. Não, ninguém quer show. Quer só um trabalhinho apresentado, o aluno passar a segurança, mas mais importante que isso, passar realmente o fato de que ele fez o trabalho dele. É isso que a gente quer. Tá? Nada mais sofisticado do que isso. Ok? Bom, passado os slides de introdução, a gente segue para os slides de objetivos. Né? O slide de objetivos, na verdade, é apenas um. Costuma, pelo menos, ser apenas um. Né? O slide de objetivo é aquele único slide, ou pelo menos é um dos poucos slides, que você pode dar realmente Ctrl+C e Ctrl+V do teu trabalho escrito. Né? O objetivo é o momento que você vai ler ali ipsis litteris, né? Você vai realmente mostrar criteriosamente qual que é a meta do seu trabalho. Você vai mostrar tanto o objetivo geral, quanto os objetivos específicos, certo? Então, aqui, de fato, você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V sem problema nenhum, né, nos teus objetivos do trabalho. É importante, quando você estiver falando sobre esse slide, você lê o seu objetivo, né? Então, a gente via no passado muitos alunos, por exemplo, chegavam nesse slide, então, esses aqui são os meus objetivos. E passava, batia. Não, pare um pouquinho, né? Pessoal, então, em vista disso, né, de acordo com o que foi apresentado na introdução, o objetivo geral do meu trabalho será, aí você lê, produzir uma revisão bibliográfica sobre o parasita X, ou testar a concentração de uma droga produzida em um hospital em Curitiba, enfim, você lê a sua introdução, você lê o seu objetivo, tanto geral quanto os específicos, ok? Aqui, nesse próximo slide, a gente mostra um exemplo de objetivo, né? Você pode perceber que esse trabalho aqui, ó, ele tem um objetivo geral, naturalmente, e a gente tem aqui 5 objetivos específicos, tem até demais, na verdade, né? Você percebe aqui que em um slide você conseguiu resumir. Colocou o geral de um lado, o específico do outro. Você pode fazer um acima do outro, não tem muita regra de como você pode apresentar o objetivo, né? Você pode até fazer mais do que um slide, não tem problema. Normalmente a gente é bem rápido para falar de objetivos, a gente não precisa investir tanto do nosso tempo para isso, certo? Então, aquilo que o professor falou, né? Se você gastou aí uns 4 minutos do seu tempo médio para você fazer a introdução, não tem por que você gastar mais de 1 minuto, 1 minuto e meio, para você falar do teu objetivo, né? Afinal de contas, o objetivo é mais uma leitura de fato do que qualquer outra coisa. Tá? Bom, pessoal, antes da gente prosseguir, o professor quer saber se a gente tem alguma dúvida do que foi falado até o momento. Eu vi que o Hugo perguntou assim, imagens livres de direitos autorais precisam de link? Imagens livres de direitos autorais, nesse caso aqui, precisam. Uma boa pergunta que você fez, né, Hugo? O que você precisa, quando você tem uma imagem livre de direito autoral, é que a imagem pode ser utilizada na publicação de um trabalho, né? Não quer dizer que você não precise referenciá-la, né? Você pode colocar o autor quando está na versão final do artigo, mas na apresentação oral é interessante você colocar o URL dele, tudo bem? A não ser que você tenha modificado, você tenha produzido. Tem alunos no ano passado que fizeram a sua figura, né? Então, pessoas que sabem desenhar na mesa digital, aí você coloca a fonte, o autor, ok? O Luiz está perguntando, professor, como posso gravar no Google Meet? A gente vai falar isso, Luiz. Na parte final da nossa aula, a gente vai dar algumas instruções, o passo a passo, para a gente gravar no Google Meet, tá? Não é difícil, né? É algo novo. Para mim foi também, quando eu comecei a dar aula. Eu não domino essa parte de informática tão bem quanto alguns professores, né? E o professor teve que aprender, obviamente. E vocês vão aprender. A gente vai daqui a pouco dar algumas instruções, tá bom? Eu até enfatizo que, já que a gente vai, por exemplo, ter que entregar nosso trabalho final daqui a 2 semanas, sobra a semana que vem, certo? Na semana que vem, o professor vai dar aquela velha aula de reforço.
Eu fico aqui à espera de alunos com problemas. Vocês podem, talvez, algum aluno que tem alguma dificuldade técnica, pode aproveitar a aula de segunda-feira que vem para tirar dúvidas com o professor em relação a gravar, esse tipo de coisa, né? O Hugo falou assim, não consegui pelo Meet do celular gravar a tela e a câmera. Pois é, Hugo, foi isso que eu falei para você, né? O celular, ele, por mais que a gente já tenha smartphones e tal, em relação a videoconferência, o celular ainda é bem rústico nesse processo. Mas eu percebi que você já conseguiu com outro aparelho, com outro aplicativo. Isso é bom, não tem problema. Você não é obrigado a fazer com o Google Meet, né? O que é importante é você, uma vez pronto esse vídeo, você anexar lá no YouTube e você entregar o link para o professor, tá bom? Espero que você consiga descobrir direitinho como fazer isso, né? Porque o professor realmente não domina muito essas técnicas, tá? Beleza. Professor. Diga, Nathan. Tipo, o vídeo é uma coisa totalmente separada do meu artigo, né, da minha escrita, né? Por exemplo, se eu pegar uma imagem totalmente aleatória na internet, eu vou colocar, né, na minha apresentação de slides, eu não preciso colocar a referência dela no meu trabalho escrito, né? Não tem nada a ver, né? Uma boa pergunta que o Nathan fez. Isso vai, acho que muitas pessoas podem ter essa dúvida, né? O trabalho escrito, ele é completamente independente do trabalho oral, certo? Tem pessoas que muitas vezes fazem o trabalho oral excelente e o trabalho escrito fica a desejar, né? O que a gente quer dizer com isso? Você pode ter imagens, você pode ter frases diferentes do seu trabalho oral e não tem no escrito, né? Uma coisa não vale para outra. O trabalho escrito, você não precisa ter nenhuma referência do oral. Agora, o trabalho oral, ele tem que ter as referências do trabalho escrito e do conteúdo oral que você colocou. Então, na prática, a apresentação oral é a versão mais atualizada que você tem, pelo menos no que diz respeito a referências. Bom, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas eu já adianto para vocês. Todo mundo que usar uma imagem, ela deve colocar lá nas referências lá atrás. Alguns alunos fizeram, inclusive, bem feito assim. Eles colocaram referências do trabalho. Plá, 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 plá. Depois, referências da apresentação oral. Tipo, das imagens que ele usou, certo? Você tem que colocar tudo. Tá bom? Beleza. Vamos ver aqui, Vanesca. Eu uso imagem do Shutterstock em apresentações slide, pois as imagens já são livres de direitos autorais. Posso colocar somente o ID de imagem? Por exemplo, o ID? Pode. Nesse caso em particular, pode. O que aqui, quando a gente tem, por exemplo, a apresentação oral, você já deve ter percebido que não existem regras da ABNT muito específicas para você fazer a apresentação. Você pode colocar o código do ID, né? Ou você também pode colocar ali Shutterstock, né? E daí, entre parênteses, esse código do ID, né? O importante é sempre você referenciar, se for através de um código, tudo bem, vai ser aceito também, né? É importante sempre referenciar, tá bom? Para a gente já meio que pegar ali os caminhos do que normalmente se espera numa apresentação científica. Bom? Beleza. Mais observações, pessoal? Professor, é padrão o layout do slide? Nesse formato de unidade, ou podemos anotar? É o que eu falei no começo da aula. Você pode usar esse que o professor encaminhou, ou você pode fazer o seu próprio, né? Muito cuidado, pessoal, na hora de fazer o seu próprio slide, né? Eu digo isso porque, assim, gosto é algo muito pessoal. Uma cor que o professor gosta, uma fonte, né? Um estilo pode ser horrível para os olhos de vocês, né? E o contrário também vale. Então, eu já vi alunos, por exemplo, apresentando slide em verde radioativo, aquela coisa explodindo de brilhante, né? Misturado com letra amarela, você não consegue ver nada, né? Então, muito cuidado. Por isso que o professor falou, costumem ser sóbrios, né? Então, o que a gente recomenda? Usar um fundo branco ou azul, né? Usar letras pretas, geralmente, mais escuras, né? Procurar dar um contraste mais sóbrio. Tentar ficar evitando, por exemplo, o slide pink, slide laranja, né? Mas, se você acredita aí no potencial do teu design, pode usar, não vai ser proibido, tá? Procurem ter bom senso, como o professor procura ter e às vezes não consegue, né? Sempre aquele termômetro que a gente tem. Bom? Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Até o momento parece que está tudo tranquilo, né? Beleza, então. Vamos continuar e vamos acumulando dúvidas em caso de algum problema. Bom, a gente já falou sobre introdução,
a gente falou sobre o objetivo, agora a gente precisa passar para o próximo tópico. Vocês perceberam que está de acordo com o que a gente tem no trabalho escrito, né? Que é a tal da metodologia. Ah, professor, o meu trabalho de campo que eu estou fazendo, ele tinha hipótese, né? No caso da hipótese, você coloca hipótese também, né? O professor não colocou aqui porque 85% das apresentações estão sendo revisão. Então, o professor fez algo mais voltado para revisão, mas quem está fazendo o trabalho tem que colocar, sim, o slide de hipótese. Tudo bem? Você pode colocar ali logo antes do objetivo. Bom, pessoal? Continuando, então. Depois dos objetivos, vem a nossa metodologia, né? Na metodologia, como a gente colocou aqui, é um momento, um slide que você vai ter que, de forma um pouco mais dinâmica, mostrar um pouquinho como que foram os teus processos, como que foram as tuas atividades, né? Você pode colocar informação através de tópicos, como está na introdução. Mas aqui, você também pode dar um pouco asas à sua imaginação, né? Aquele comentário que o professor fez no começo da aula, de você apresentar as informações em forma de elementos visuais, né? Então, você pode, por exemplo, usar um fluxograma, você pode usar um quadro, você pode usar ali um esquema de imagens que, às vezes, facilita um pouco a sua metodologia, né? De novo, isso não é uma regra, isso é só uma sugestão de acordo com o que você pode usar, né? Existem alguns programas que fazem isso, o professor já citou, por exemplo, o CMap Tools, né? É um programinha que faz os mapas conceituais, uma relação de quadros, a gente vai ver daqui a pouco, né? A gente também pode usar, por exemplo, o PowerPoint. O PowerPoint tem vários tipos de organograma, de fluxogramas, tá? A ideia aqui é você mostrar o mesmo conteúdo do trabalho escrito, de uma forma um pouco mais dinâmica, né? Então, vejam bem, a gente tem aqui alguns modelos diferentes de metodologia, né? Essa primeira aqui, ele fez uma metodologia baseada apenas em imagens, tá? Então, ele colocou ali imagens diferentes, né? E foi colocando número 1, número 2, número 3, e colocou títulos, tá? Essa pessoa aqui, ela acabou explicando um pouquinho cada tópico da sua metodologia. Então, por exemplo, cultura de Giardia, ele explicou rapidamente como era feito. EVs, estudo biogênese, falou um pouquinho das vesículas que ele vai coletar na amostra, extração de RNA, ele falou como foi feita essa técnica, enfim. Ele descreveu os 8 processos, os 8 subtópicos da sua metodologia. Esse aluno aqui, ele já fez um fluxograma, né, baseado mais em palavras-chave. Então, ele colocou ali na ordem que ele está realizando, de cima para baixo. Então, ele colocou, por exemplo, os subtítulos das atividades mais importantes que ele vai fazer. Inclusive, ele conciliou aqui com alguns objetos, né? Então, ele vai colocar o parasito por 1 hora. Ele colocou uma plaquinha de 24 postos, por exemplo, né? Então, ele está falando que 3 horas depois vai fazer a contagem de parasitas numa câmera de Neubauer, né? Depois disso, fez uma contagem de parasitos, diferenciação entre sobrenadante, não sobrenadante, enfim. Cada pessoa faz do seu jeito. Se você quiser fazer só da forma de tópicos, faça na forma de tópicos, né? Julgando a complexidade aqui do nosso tempo de apresentação, é aquilo que o professor falou, né? Então, se você tem um tempo médio de 12 minutos, talvez investir uns 2 minutos falando sobre sua metodologia, 3 minutos ou 4 para aquela pessoa que vai fazer um trabalho de campo, né? Pessoa que vai fazer um trabalho de campo, naturalmente, ela vai ter um tempo de metodologia maior do que uma pessoa que vai fazer um trabalho de revisão bibliográfica. A pessoa que vai fazer um trabalho de revisão não tem tantos pontos assim a sua metodologia, né? Em compensação, ela vai ter que compensar como? Ela vai ter que compensar na introdução. A introdução de quem faz uma revisão, geralmente, é maior, né? Então, veja como a gente equilibra o nosso tempo, né? Tudo depende da modalidade do tema que a gente está trabalhando. Tudo bem? Então, o professor sugere aí um tempo médio de uns 3 minutos. Pode ser para mais ou para menos, dependendo do seu trabalho. Tá? Bom, depois da nossa metodologia, vem o nosso cronograma. O cronograma também é um ponto em que a gente copia, cola, aquilo que a gente fez lá no nosso trabalho escrito. Você pode fazer de uma forma diferente, com uma fonte diferente, né? Mas a priori é aquilo. Né? Esse cronograma que o aluno colocou o ano inteiro, a gente já chegou a conversar sobre isso, né? Geralmente faz-se apenas o cronograma do segundo bimestre, do segundo semestre, então, ou seja,
a partir de julho, né? Mas aquelas pessoas que fizeram no primeiro bimestre também não vão ser prejudicadas em nada, você pode colocar, né? E é interessante aqui, você, por exemplo, não vai ler todas as atividades, né? Mas é interessante você enfatizar aquelas atividades mais importantes para quem está assistindo você. Então, por exemplo, eu posso citar aqui, né? A elaboração do pré-projeto, ela correspondeu aos meses de fevereiro aos meses de maio. A coleta de dados ocorrerá dos meses de julho ao mês de setembro. Portanto, nós temos 90 dias para desenvolver isso, né? Pretendemos realizar a correção do nosso trabalho e a defesa a partir de outubro. Enfim, você elabora um pouco, né? Você conduz o leitor às etapas ali que você mais quer chamar a atenção, né? Cronograma não é necessário você gastar mais do que 2 minutos. O cronograma deve ser algo rápido mesmo, né? Não precisa fazer nada tão elaborado assim. Bom, alguns cronogramas vão ficar maiores do que outros. Claro, quem tem algum trabalho de campo, naturalmente tem um número de atividades maiores, né? A gente acaba tolerando bastante, dependendo da modalidade de trabalho. Tá? E depois do nosso cronograma, vem o último tópico da nossa apresentação oral, são as referências, certo? Bom, nas referências, como a gente colocou aqui, né? Você deve fazer no mesmo estilo do trabalho escrito. Se você usou, por exemplo, 30 referências do seu trabalho escrito, ou 15 referências do seu trabalho escrito, as 15 referências devem aparecer aqui nesse slide, né? Veja um detalhe que a gente chama atenção. Você deve incluir referências do trabalho escrito e referências de imagens e tabelas usadas na apresentação oral. Se você coloca algum recurso visual nos slides que não estão na sua apresentação escrita, você tem que chamar atenção aqui, certo? Você pode até separar através de texto. Você coloca lá, primeiro, referências do trabalho escrito. Depois, referências da apresentação oral. Importante é você colocar isso, tá? Para que a gente veja que o aluno está sempre respeitando o rigor de citações, o reconhecimento científico. Uma outra pessoa fez aquilo antes da gente. Esse é o tipo de coisa que na ciência se valoriza bastante. A gente já conversou bastante sobre isso. Tá? Bom, lá no slide que o professor colocou para vocês, eu acredito que tem sugestões de fontes que você pode usar, né? Tem ali slide por slide, tópico por tópico. Como o professor falou, é uma sugestão. Não é um modelo rígido, modelo fixo. Você pode construir aquilo de acordo com o seu interesse. Bem, pessoal? Beleza. Bom, o professor vai investir agora o tempo final da nossa aula para a gente entender, lembrar ou aprender mesmo pela primeira vez como a gente faz para gravar um vídeo, como a gente faz para anexar o nosso vídeo no YouTube. Né? O que você precisa para você fazer isso? Você vai precisar de um computador. Recomendação do professor é um notebook. Né? Esses aplicativos que a gente utiliza, os smartphones, que estão no smartphone, eles são excelentes. O smartphone é uma tecnologia fantástica que melhora a cada mês. Né? Mas, de lá para cá, na pandemia, esses aplicativos de videoconferência, estou falando do Zoom, estou falando do Google Meet, de outros, né? O próprio Microsoft Teams, né? Eles não evoluíram numa rapidez tão grande a ponto de deixar o computador pior do que eles. Em outras palavras, o computador, para videoconferência, ele continua sendo melhor ferramenta, certo? Então, eu recomendo que vocês utilizem o computador. Existem casos, já foram citados aqui de alguns alunos, né? Que não tem um computador X, não tem uma webcam, às vezes, tenta arriscar usar como um smartphone. É importante pesquisar bem como usar o smartphone para isso. Bem, outra coisa, além do computador que você precisa, é a webcam, para que você possa, a partir desse momento, aparecer, né? Você gerar a imagem para você poder compartilhar o seu vídeo também. Bem? Bom, vamos lá então. Como produzo o meu vídeo? É importante também, vou até voltar aqui, pessoal, algo que não ficou claro para alguns alunos, né? Para você poder gravar um vídeo, para você poder compartilhar slides, você tem que estar com Wi-Fi, pessoal. Né? Então, muitos alunos, como apareceu lá na hora X, na hora H de apresentar os seus trabalhos, eles estavam com 3G.
O 3G ele não faz nem cócega para você conseguir compartilhar, aparecer. Você vai ficar com uma qualidade de som, de vídeo muito ruim, e eu tenho certeza que você não vai conseguir nem concluir o teu vídeo. Você vai cair várias vezes na internet. Então, é importante que você esteja com Wi-Fi para você se propor no momento da gravação a gravar o vídeo, né? Compartilhar os slides e mandar para o YouTube. Bom? Beleza. Dito isso, o professor aqui vai mostrar como a gente produz o nosso vídeo. Como eu falei para vocês no começo da aula, a gente vai usar como referência o Google Meet. É uma plataforma que todos nós estamos tendo acesso, ok? É uma plataforma que, como é da Google, ele tem uma disponibilidade, uma sincronia muito rápida com o YouTube, né? Depois que a gente grava o nosso vídeo no Google Meet, ele manda direto para o Google Drive, então ele acaba facilitando bastante a nossa vida, né? Para você poder ter o Google Meet, você deve ter um Gmail. Eu acredito que vocês já têm um Gmail, posso estar enganado, né? Se vocês não tiverem um Gmail, recomendo que vocês criem o seu Gmail. Por quê? É a partir do seu e-mail do Google que você vai ter acesso ao Google Drive. Todo vídeo que você gravar ali, ele vai direto para a pasta do Google Drive. Tudo bem? Beleza, então. Eu vi que tem alguém que tem alguma dúvida. Eu vou ver aqui, já responder de cara para a gente não somar dúvidas, né? Deixa eu ver aqui. Jéssica falou, professor, as referências devo citar todas, até mesmo as que vou usar mais no TCC? Não. TCC 2 é um artigo que você não viu ainda, né? Então tem como você saber o que você vai usar no futuro. É apenas aquilo que você está usando agora, no presente, ok? Tudo isso que está no trabalho escrito, mais porventura alguma coisa no trabalho oral. Você não precisa tentar imaginar, prever aquilo que você vai ver ainda. Não se preocupe, né? Rosemary perguntou, então, mesmo que eu use só metade das referências do trabalho escrito, nos slides, preciso colocar todos? Sim, Rosemary, precisa colocar todos. Porque para você chegar nesse nível da apresentação oral, você contou com muitas informações que estão no trabalho escrito e que você não necessariamente usou na hora, né? Mas a Rosemary que está ali em maio é uma Rosemary que absorveu o conteúdo, né? Que leu bastante também aqueles trabalhos que não foram usados. Bom? O Natan perguntou, e tem que ler essas referências do vídeo? Ou só passar rápido mesmo? É uma boa pergunta, Natan, né? Muitos alunos, antigamente, eles passavam assim, rápido, ultrassônico, né? Recomenda-se que você faça o seguinte, você deixe alguns segundos cada slide que tem referências ali aparecendo, para dar tempo da gente bater o olho, né, contar, olhar algumas referências. Você não precisa ler, não se preocupe em ler referência por referência. E assim, ó, essas são as minhas referências. Aí você deixa um tempinho, uns 2, 3 segundos, passa o próximo slide, 2, 3 segundos, vai passando nesse ritmo, nessa taxa, até acabar o slide. Bom? De novo, o senhor sugere, não é uma regra. Geralmente é o que está se fazendo agora, né? O Luiz perguntou, professor, onde encontra a área do mais? Né? A área do mais, você se refere ao que área do mais? Está falando lá do feedback do AVA? É do Google Meet, onde você depois clique em mais. Isso é o que a gente vai falar. Eu vou falar isso aí, tá? Daqui a pouquinho. Maiara perguntou, durante a apresentação, poderia utilizar a mesa digitalizadora? Olha, já é um trem que o professor não conhece, né? Se a mesa digitalizadora permite você fazer uma coisa mais sofisticada, com certeza. O céu é o limite. Você pode usar como você quiser, tá bom? Professor, oi, diga. A mesa, eu vou... Quando utiliza a mesa, é como se você fizesse riscos, ou, por exemplo, eu quando vou apresentar um trabalho, eu gosto de ir lá na frente do quadro e apontar, e circular. Então, seria isso. Eu riscaria a minha apresentação enquanto eu estivesse apresentando. Excelente. Agora eu entendi o que você falou. Colocar o pointer, riscar, pode sim, pode fazer tudo isso. A apresentação, o critério de didática fica a seu critério, não tem problema não. Bom? Pode sim. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, já acumulando algumas dúvidas, vamos tocar para frente, né? Bom, aqui a gente tem o Google Meet, né? Então o professor agora vai ler, depois a gente vai mostrar o passo a passo, né? Então, primeiro leio e depois mostro. Vamos lá. Primeiro passo, abra o Google Meet. Google Meet, você vai ter lá no Google, no canto superior, já podemos até mostrar aqui, ó. Quando você está aqui aqui está uma cópia
da página do Google do professor Bruno, né? Todo mundo observa aqui no canto superior direito, a gente tem aqui o nosso ícone, certo? Que é aqui bem de Bruno, né? A minha conta. E você tem aqui esse jogo de bolinhas, né? Você tem aqui essa grade. Essa grade aqui é uma grade que te dá acesso a todos os aplicativos da plataforma Google. Então tem a conta do Google, Gmail, Drive, né, as planilhas, documentos online, agenda, o Google Meet, que a gente colocou aqui em vermelho. Quando você for gravar seu vídeo sozinho, o que você vai fazer? Você vai se logar no Google, na sua conta, portanto aqui vai aparecer o símbolo da sua conta, né? Você vai clicar na grade e você tem acesso ao Google Meet clicando no símbolo. Ou você coloca lá no Google mesmo, o Google Meet, ele te manda direto para lá. Bom, vamos lá então. Quando apareceu aqui clicar em mais, ele já está um pouco mais para frente, na verdade. Né? A gente já vai falar. Aguardar o início da gravação. Você vai fazer a sua gravação de 12 minutos, né? Quando você terminar, você vai clicar em mais, já vamos mostrar, né? Clicar para terminar de gravar, então você tem que clicar para começar a gravar. Você só vai parar de gravar quando você clicar para interromper a gravação e ele corta, né? Quando você clicou para interromper a gravação, vai aparecer uma mensagem que esse vídeo, esse trecho que você criou, ele está sendo mandado diretamente para o seu Google Drive. O que é o Google Drive? O senhor nunca ouviu falar disso na vida. O Google Drive está aqui, ó. Esse símbolozinho aqui, terceiro símbolo do canto superior. O Google Drive, ele é uma nuvem pessoal que todos os documentos que você manipula no Google vão para lá. Você salva, por exemplo, né? Você já deve ter muita coisa no seu Google Drive. Uma das coisas que vai aparecer lá, assim que você terminar de gravar, é o seu vídeo, né? Uns 4 minutinhos, 5 minutinhos depois de você gravar o vídeo, aparece lá, tá? O vídeo está ali. O vídeo está no seu Google Drive. Você vai clicar no Google Drive para você salvar no seu computador. Para você anexar o seu vídeo no YouTube, você precisa ter primeiro o vídeo no seu computador. Então, você vai clicar no Google Drive, salva, baixa o seu vídeo, né? E depois você vai para o YouTube. Mas o professor já está se antecipando. Vamos ver agora, mais importante, o passo a passo, né? Está aqui a primeira página. Estamos aqui na página do Google Meet, certo? Eu tive acesso a essa página ali pela minha grade, aqui nesse canto superior, ou digitei Google Meet direto na página. Né? Então, aqui, o que aparece para mim é o que aparece para vocês, certo? Como vocês vão gravar um vídeo do zero, vocês não vão entrar numa reunião porque o professor reservou ou alguma coisa assim, não vai aparecer nada para você nesse momento aqui no canto direito. A única coisa que vai aparecer vai ser isso aqui, ó. Esse ícone de nova reunião. Para você gravar um vídeo sozinho, você vai ter que assumir a sua própria reunião, certo? Você vai ter que criar a sua própria reunião. Então, você vai clicar aqui, nova reunião. Perfeito? Bom, você clicou aqui em nova reunião e você vai, portanto, logar numa sala, que apenas você vai aparecer. Você ou quem você quer que apareça. Tá? Estamos aqui. Olha esse carinha louco. Quem que é esse carinha louco aqui? Né? O professor Bruno está tentando gravar uma aula sozinho. Né? Então, a gente tem aqui, ó, o professor Bruno está sozinho, porque fui eu que entrei na sala espontaneamente. Olha o que ele apareceu aqui, ó. Sua reunião está pronta, né? Não tem ninguém. Ele tenta que eu convide outras pessoas, ó, adicionar outras pessoas. Não quero que entre ninguém. Vou fechar essa janela. Quero ficar sozinho aqui. Bom, como que eu vou, então, gravar o tal do meu vídeo, professor? Você percebe que aqui, ó, nesse canto inferior, eu tenho essa grade. Vocês estão vendo? Você pode clicar na grade. É o símbolozinho de mais que ele estava falando ali, né? Não é símbolozinho de mais, é essa grade, né? E daí você vai, aqui quando você clica grade, aparece essa janela. Primeira atividade da janela é isso aqui, ó. Gravar reunião. Quando você clica para gravar reunião, vai aparecer um íconezinho de carregando e a gente passa para esse próximo slide. Olha só, gravando. A partir do momento em que aparecer esse retângulo vermelho, gravando, aqui está captando todo o movimento, toda a captura de tela já começou a gravar. Né? Então, você vai começar a falar sobre o seu trabalho. Então, sou aluno X do curso X, etc. Né? Meu orientador é fulano de tal. Você clica, gravar reunião.
No momento que começar a aparecer o símbolozinho piscando aqui, gravando, você começa a falar. Tá? Daqui a pouco o professor já dá algumas dicas de como você inicia um vídeo. Não se preocupe. Só estou falando de como rodar a coisa. Tá? Beleza, professor. Tá me gravando. E aí? Eu tenho que aparecer a minha carona sozinha? Já posso aparecer meu slide direto? Você que sabe. Né? Para você apresentar o seu slide, para que o seu slide apareça para o público, você tem que vir aqui nesse ícone aqui, nesse botão, apresentar agora. No momento que você clica aqui, você tem acesso aqui às modalidades que você quer. Né? Para você poder mostrar o seu slide, você tem que clicar aqui, ó, uma janela. Uma janela, ele vai mostrar para você todos os arquivos disponíveis que você tem para ser apresentados ali. Né? Então, vai aparecer ali o teu PowerPoint, você clica nele. Né? Aí, gravei meu vídeo, certo? Bom, o professor vai dar agora algumas dicas de como geralmente é aquela lei de inércia, né? Professor, eu tenho dúvida como é que eu começo a minha apresentação. Né? Bom, o que a gente pode fazer? Você não precisa seguir nenhuma regrinha para você começar a sua apresentação. Né? Você pode, por exemplo, começar a falar a partir do momento que você colocar para apresentar os slides. Você se identifica, então, boa noite. Eu sou o aluno Bruno Gavinho, do curso de farmácia. O meu orientador é o professor Klaus Dieter, e o tema do meu projeto é a avaliação tóxica da cebola como um bom bioindicador. Você percebe que eu falei meu nome? Falei meu curso, o nome do meu orientador e o título do meu trabalho. É uma apresentação formal, dá bastante informação, não fica muito de lero-lero, né? Ele vai bem objetivamente, certo? Depois disso, você já parte direto para a tua introdução. Tá? Essa é a sugestão que eu dou para você. Então, fala o seu nome, cumprimenta, né? Boa noite, meu nome é fulano de tal, sou do curso X, meu orientador é fulano de tal, e o título do meu trabalho é assim assado. Beleza. Gravamos o nosso vídeo. Batalhamos lá, mandamos ver, né? Mandamos muito bem, 12 minutos de apresentação, etc. Interrompi o vídeo. Clico de novo, aqui, nesse íconezinho de mais, como a gente tem aqui, né? No momento que eu chegar aqui de novo, ao invés de gravar a reunião, vai ter interromper gravação, clica, ele parou de gravar, certo? No momento que parou de gravar, vai aparecer essa mensagem que o professor disse para você. Vou estar caminhando esse vídeo para o Google Drive. Lá no Google Drive, você vai baixar o seu vídeo. Agora você tem a apresentação pronta e você tem o vídeo salvo no computador. O que você tem que fazer agora? Você tem que anexar o vídeo no YouTube. Então, aqui a gente está na página principal do YouTube. Né? Todo mundo tem essa página aqui, quando você abre o site, a plataforma do YouTube, né? E você percebe que, quando a gente entra nesse site aqui, ó, você tem esse íconezinho aqui da câmera. Vocês estão vendo a câmera com o símbolozinho de mais aqui, ó? Você vai clicar nisso, e quando você clica nesse botãozinho da câmera, aparecem duas opções para você. Ou enviar vídeo, ou transmitir ao vivo. Para você anexar seu vídeo no Google, você vai clicar nesse símbolozinho aqui, ó, enviar vídeo. Né? A partir desse momento, ele vai simplesmente abrir uma página de upload e você vai ali achar o vídeo lá na pasta do teu computador. No momento que você fizer isso, ele vai ficar uma página carregando. Essa página do YouTube, para você fazer o upload de um vídeo, ela é demorada. Ela pode demorar de 15 a 20 minutos. Então, se estiver demorando muito, não fique nervoso. Ai, será que deu certo? Meu Deus do céu, que dificuldade. Calma, é bem demoradinho mesmo. Né? Você tem que imaginar o número de pessoas que está fazendo isso pelo mundo. Upload de vídeos. Realmente é um sistema um pouco lento. Né? O mais importante é o seguinte. Quando você mandar o vídeo, você vai receber ali na mesma página um link. Certo? Esse link é o link que corresponde ao seu vídeo salvo no YouTube. É esse link, a URL inteira, que a gente precisa mandar para o Ava para o professor assistir o seu vídeo. Bom? Antes de você salvar o vídeo no YouTube, ele vai fazer umas perguntas para você. Se esse vídeo é para criança, pode dizer que né? Não vai ter nenhum tipo de conteúdo não explícito, né? Ele vai perguntar se você deseja que o público tenha acesso ao vídeo ou se é um vídeo de conteúdo particular. Pode colocar público, né? Para que ele
faça um tempo de upload mais rápido. Tudo bem? Para você ter uma rapidez no YouTube, isso aqui é só um detalhe que o professor está falando, né? Eu sugiro que vocês façam o YouTube reconhecer a conta Gmail de vocês. Então, loguem no YouTube com a conta Gmail. Né? Se você, por exemplo, logar no YouTube sem uma conta Gmail, o tempo de upload ele é muito mais demorado. Então, façam isso. Bom? Beleza. Pessoal, vamos lá. Compromisso para o aluno de TCC na 16ª semana. Né? A postagem do trabalho, aqui está errado. O senhor colocou dia 31 na 17ª. Não é 17ª, vai ser 18ª, né? O importante é você pensar na data. Dia 31. Semana que vem é dia 24. Dia 24 você não tem que entregar nada. Bom? É dia 31 que você tem que entregar. Né? O trabalho escrito, ele tem que estar finalizado, ou seja, não vai ser aceito nada mais do que essa versão do dia 31, né? O formato final tem que estar em doc, para facilitar a correção da banca, dos professores que vão corrigir o trabalho, né? Data final, dia 31, 11h59 do dia 31, não vai ser aceito além disso, né? Renomeie o nome do arquivo para TCC1 aluno X, coloque o seu nome completo. Não, por favor, pessoal, não façam como os anos passados. Você coloca lá, TCC1 aluno Bruno. Existe 1 bilhão de Brunos, existe 1 bilhão de Paulas, 1 bilhão de Adrianos, etc. Coloque o seu nome completo. O nome não é só o primeiro nome, é o nome completo. Bom? E a postagem do link também, não só o trabalho escrito do link, também no aba. A gente vai ter lá uma aba, uma só para você colocar seu trabalho escrito, e a outra aba só para você colocar o seu vídeo, tá bom? Então, tudo bonitinho, separado, para a gente fazer bem a coisa, certo? Bom, pessoal, eu vou interromper aqui os meus slides, mas eu acredito, claro, que é um desafio gravar um vídeo, né? Muitas pessoas talvez não tenham essa vivência, como o professor não tinha também há pouco tempo atrás, né? É normal você ter dificuldades. A gente, para fazer o nosso vídeo, a gente vai ter 2 semanas a partir de hoje, certo? O que o professor sugere para vocês? Eu sugiro que vocês tentem, nesses primeiros dias agora, pegar um pouco de intimidade com a ferramenta, né? Então, tenta gravar um videozinho de 10 segundos. Ô, meu nome é Bruno Gavinho, beleza? Falou. Só isso, sabe? Uma vivência básica, rápida, né? Vê se você não vai se bater. Tenta anexar lá no YouTube um videozinho curtinho de uns 5 segundos, 10 segundos, né? Tenta entender um pouquinho as dificuldades. Eu tenho certeza que vocês vão ter dificuldade. Faz parte do jogo, né? Tudo que é novo, que a gente faz na vida, a gente tem um pouquinho de dificuldade, né? Eu peço que aqueles alunos que têm um pouco mais de vivência, se puderem ajudar os colegas também, sempre tem aquele colega que entende um pouquinho mais de informática, né? É importante um momento como esse de desafio pessoal, a gente se ajudar como um todo, né? Como sempre, o professor vai estar disponível no e-mail para responder a pergunta de vocês. E, claro, talvez o lugar mais fácil de você achar as respostas é na própria internet, né? Hoje, quando você digita lá como colocar um vídeo no YouTube, você vai ter 1 bilhão de tutoriais, até de vídeos no YouTube explicando como fazer isso, né? Então, procurem ficar calmos, né? Eu sei que é um desafio, mas eu acho que é um desafio que a gente vai ser bem sucedido. Bom, eu vou ler aqui algumas perguntas e a gente deixa o nosso espaço aqui para dúvidas, tá? Então, eu vi que vamos lá. A Mayara perguntou, quando for selecionar a opção público ou particular, o particular só tem acesso ao vídeo pessoas que têm o link. Isso mesmo. É por esse motivo que a gente pede que você coloque público a opção, para que a gente possa ter acesso ao nosso vídeo, né? A Emanuele, como coloca em doc? O doc é o formato padrão do Word, né? Quando você estiver escrevendo o seu trabalho, aquele modelinho que o professor passou já está .doc, né? Todo arquivo de Word, ele é .doc. Pode ser a versão 97 de 2003, que é a versão mais antiga, pode ser a versão nova. O que o professor diz para você é o seguinte, não coloque a versão PDF, por exemplo. Não coloque o RTX, que são versões um pouco... não é a versão padrão do sistema operacional. É isso que a gente quer dizer. Bom? Rosemary, posso fazer vários vídeos até achar qual ficou bom? Com certeza. Né? Se você se dá esse trabalho, se se dedicar a esse ponto, você pode gravar de várias formas e selecionar, né? Muitas pessoas fazem isso. Você pode fazer isso também. Né? A Vanessa perguntou, professor, você pode disponibilizar a live de hoje no AVA assim que a aula encerrar? Geralmente é o que eu estou fazendo.
Via de regra, o professor está colocando a aula no mesmo dia. Tá? O professor vai hoje, eu me comprometo a fazer isso hoje também. Bom? Professor, Oi, diga. eu vi que o professor não comentou hoje sobre resultados e conclusão. No vídeo a gente pode comentar alguma coisa sobre isso? Vai ter um tópico só disso para a gente falar no vídeo? E também queria perguntar, no trabalho que a gente vai entregar no dia 31, a gente vai entregar com os resultados e conclusão também? Boa pergunta, muito importante, Natan. Olha só, não deve entregar com resultados nem com conclusão. Por quê? O TCC1 é um trabalho a ser feito, não é um trabalho feito, certo? Tudo que vocês estão mostrando, tudo, introdução, metodologia, você concorda comigo que é uma prévia daquilo que você vai fazer? Vocês nem começaram o TCC ainda. A gente chama TCC1 de pré-TCC, por quê? É a experiência que antecede o TCC, certo? Então, um trabalho que tivesse resultados, por exemplo, é um trabalho que, de certa forma, já começou, né? Você pode ter perguntado isso, Natan, pelo ano passado, né? O ano passado a gente pediu para que os alunos já fizessem a revisão, quem ia fazer a revisão já tivesse parte dos resultados prontas, né? Acontece que agora o formato da disciplina mudou. O ano passado eles tinham a disciplina de TCC2, então a gente se dedicava a outros pontos. Agora não. Agora a TCC2 é a mesma comunicação do orientador com o aluno, certo? Então não. Então no TCC1 a gente deixa apenas parte inicial do trabalho. Se você quiser colocar alguma coisa além do que você fez, você pode até colocar, né? Mas não é o padrão. E também não vai ser cobrado. Bom? Beleza, professor. Então, nem no vídeo e nem na parte escrita, né? Não é necessário. Nem no vídeo, os professores não estão de forma alguma esperando isso. Eles sabem aquilo que eles têm que encontrar, né? Introdução, objetivos, metodologia, cronograma e referências. É isso que eles têm que encontrar ali. Então tá bom, obrigado. Beleza. Mais dúvidas, pessoal? Professor, eu estava começando a fazer os slides, e daí eu estava colocando a parte das referências. Eu vi que estava lá a formatação, acho que era Arial 28. Ficou bem grande, tive que colocar algumas páginas, uma referência só, porque a minha referência de alguns artigos era bem grande. Eu posso diminuir o tamanho da fonte ou não? Pode. Não só pode, como se você tem um trabalho que tem aí mais de 10 referências, é até recomendável. Senão vai ficar uma quantidade gigantesca de referências. Você pode sim, né? Não, de novo, esses tamanhos de fonte, eles também não são obrigatórios, né? Mas eu até acho interessante você reduzir o tamanho da fonte mesmo. Pode ser bem menor do que isso. Tá com 18 ali, 16, tá bom. Tá bom, então. Obrigada. Beleza. Prof, o ideal é quantas referências, mais ou menos, por página? Você depende, né? Depende se você conseguir comprimir aí umas 8 referências para que não fique um volume muito grande de slide, né? Mas também, por outro lado, se ficar muito slide de referência, tipo uns 6, 7 slides, também não é o fim do mundo, né? Não tem problema. Mas se você puder condensar uma letra 18 aí, como a Tainara falou, né? Tá aparecendo ali a letra 28. É porque alguns trabalhos acabam tendo menos referência, mas você pode colocar aí uma letra 18, né? Mais dúvidas, pessoal? Beleza, então. Caso de dúvidas, sempre aquele esquema, né? Manda um e-mail para o professor, ou pergunta para um colega que tem mais vivência com filmes, com internet, ou usa a própria internet, que hoje em dia você, com os influencers, com produção de conteúdo, hoje todo mundo praticamente produz conteúdo, né? Não todo mundo é uma forma genérica de falar, né? Mas a internet, eu tenho certeza que vocês vão achar muitas dicas para você fazer isso, tá? Eu vi que tem dúvida aqui, diminuir a letra nas referências só, né, professor? No restante do trabalho é bom manter isso, é bom manter grande mesmo, porque muitas vezes a gente coloca ali a introdução com letra pequenininha, acaba ficando muito maçante, muito confuso para quem está tentando enxergar e prestar atenção, né? Então, aquelas fontes, número que o professor já colocou ali, aquilo pode seguir tudo à risca, né? Mas lá para o finalzinho das referências você pode fazer uma coisa diferente. Né? Beleza, pessoal? Tranquilo. Prof. Oi. As referências no final do trabalho para as imagens é mais ou menos no formato das referências do artigo
Ou é só aquele link? Você pode colocar figura 1, link. Figura 2, link. Você não precisa fazer, a não ser que seja uma figura de um artigo científico, certo? Se é uma figura de artigo científico, você coloca lá, figura 1, nome do autor, como você fez na BNT. Se é da internet, você pode colocar só o link, né? A ideia é que a gente não vai usar muitas figuras, né? Você pode fazer dessa forma mais informal daí. E para mapa conceitual feito no CMap Tools, não precisa por referência, né? Não, daí não precisa por referência. No trabalho escrito, se você usar o CMap Tools no trabalho escrito, precisa. Aqui não. É aquilo que a gente falou lá, né? Lá no começo da aula, não se preocupe. Daí pode ser só o fluxograma mesmo, sem colocar o CMap Tools. Certo, pessoal? Então, por enquanto, se a gente não tem dúvidas, boa sorte para vocês. Tentem estudar, tentem entender um pouquinho como funciona essa ferramenta. A primeira vez, talvez errem um pouquinho, tempo com dificuldade. Aí vocês vão vendo que vai começando a clarear, até a gente chegar no momento que a gente está se sentindo tranquilo para gravar o nosso vídeo. Né? Como a Razuméria sugeriu, né? Tenta gravar um, não gostou, faz outro, né? Não é o fim do mundo, né? São 12 minutos. Então, eu sei que você vai ter que estudar para isso, mas você consegue aí fazer uma ou mais versões para até dia 31 você ter uma coisa bonita. Bom, semana que vem, vamos fazer assim então. Semana que vem, como vocês vão ter mais atividades agora, o professor deixa na semana que vem facultativo. Não é obrigatório você vir aqui, não é obrigatório responder a presença na semana que vem. Vai ficar em branco a questão de frequência. O professor estará aqui para quê? Para responder dúvidas de vocês. Bom? Para que a gente possa tirar dúvidas de quem, né, sem roteiro, só no improviso aqui, tirar dúvida de quem quer, etc. Tá bom? Beleza, então? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. O Hugo Semana perguntou. que vem, então. Semana que vem, que é dia 24. Dia 24, né? Questão do vídeo. Posso mandar antes para dar uma olhada? Você fala para mim? Você pode fazer o seguinte, na segunda-feira você pode fazer isso, tá? O professor não vai se comprometer a fazer isso, porque atualmente são 70 alunos inscritos, 68 alunos inscritos. Aí vai ficar um pouco pesado o professor conseguir ver a apresentação de todo mundo, né? Sendo que essa semana já tem que corrigir esses 70 resumos, 70 cronogramas, então vai ficar um pouco pesado. Na segunda-feira eu posso aqui estar assistindo um vídeo ou outro de vocês, né? Mas, por gentileza, eu não vou ter tempo de ver o vídeo em si nessa semana, tá bom? Infelizmente, né? Eu sei que seria bom, mas o professor daí não vai ter tempo hábil para fazer isso daí, certo? Beleza, obrigado você. Pessoal, então eu desejo para vocês uma ótima semana, né? Um ótimo trabalho para vocês. Não esqueçam de anexar o trabalho hoje. Hoje é a última vez que a gente vai dar um feedback. Depois disso é só a versão final mesmo, né? Grande abraço a todos e boa semana. Valeu, professor. Boa semana. Beleza. Obrigado, boa noite. Obrigado. Boa noite. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu ainda senti uma dificuldade na questão do slide dos materiais e métodos. Você consegue me explicar? Posso sim. Que tipo de dúvida exatamente você tem? Eu não entendi muito bem como fazer o fluxograma, porque o meu trabalho se trata de um trabalho de revisão. Um trabalho de revisão, né? Você, como tem um trabalho de revisão, você pode optar por fazer em forma de tópicos. Então, você pode, por exemplo, colocar apenas, primeiro, os tópicos. Modelo. Então, o trabalho trata-se de uma revisão de caráter quantitativo. Aí, no segundo tópico, você pode colocar, serão utilizadas as palavras. Você coloca ali as palavras que você vai escrever. Terceiro tópico, caráteres de inclusão. Aí você cita trabalhos dos últimos 15 anos, enfim. Você pode fazer dessa forma rápida e limpa, ou se você quiser fazer um fluxograma, você pode, por exemplo, colocar no primeiro retângulo, revisão bibliográfica, uma flechinha para baixo, natureza, qualitativo, mais uma flechinha para baixo, palavras-chave, 2 pontos. Você pode fazendo assim, cada caixinha você faz uma coisa, dando uma ideia de hierarquia, né? De novo, é uma forma diferente, né? Tudo depende do gosto, você acha que o resultado final ficou bom. Tem pessoas que fazem fluxograma e eles acabam colocando
cada caixinha uma palavra-chave diferente, cada caixinha um fator de inclusão diferente. Tudo depende da complexidade que está o teu material e métodos, tá? Tá, entendi. E questão de data eu acho melhor não colocar, porque como é um tema muito recente, tipo, não vai ter um tempo muito grande, é questão de 1 ano atrás, né? Então, Tá certo? É o seu critério, né? Então, sim. O professor só deu um exemplo aqui, né? Na verdade, eu não lembro exatamente, mas é isso mesmo. A ideia é essa, né? não, beleza, entendi. Então, muito obrigada, professor. Beleza.